Pessoal do segundo ano, estamos de volta aqui. Agora é a vez do módulo 5. Esse módulo aqui, jogo rápido, é bem interessante, é um dos assuntos que o pessoal prefere, também porque é um assunto mais tranquilo. Temos que tomar cuidado com alguns itens, algumas definições, mas isso aqui a gente consegue ver a partir de agora. O assunto é espelho plano e a partir de hoje, então, nós temos que combinar uma coisa. A maneira de representar um espelho plano é com o risco, basicamente. Só que pensa aí, você vê se você concorda comigo. O espelho tem a sua parte refletora, que a gente vai chamar de frente, vamos dizer assim, e as costas é a parte não refletora. Como é que a gente vai definir isso num desenho? Então vem para cá que a definição é a seguinte. Esse espelho meu aqui está na vertical. Eu queria que vocês entendessem que normalmente a gente não vai representar um espelho visto de frente, sim de lado. E aí no caso é para a gente representar da seguinte forma. Com esses risquinhos aqui, ó, presta muita atenção quando você tiver que analisar uma situação em que tem esses risquinhos. Com esse risquinho, você vai definir a parte que não reflete, ou seja, as costas do espelho. Então, eventualmente, se nesse espelho aqui eu quiser me olhar para poder ver a minha imagem refletida, eu vou ter que olhar desse lado. E assim, para o nosso segmento, inclusive, vai ser muito bom se desde então você pensar que o lado de onde reflete o espelho, a gente chama de lado real, e o lado que não reflete, as costas do espelho, a gente vai chamar de lado virtual. Inclusive, isso aí vai ser decisivo na hora de a gente classificar a imagem que o espelho forma, beleza? Agora, o espelho funciona por reflexão, e aí a gente tem que dominar como é que essa questão da reflexão funciona. Primeiramente, a questão é você dominar a linguagem. Então, vem cá, olha só. Esse daqui é uma superfície refletora que eu vou colocar aqui os risquinhos para representar como se fosse um espelho plano deitado com a sua parte refletora voltada para cima. Esse raio aqui, pessoal, é o raio que chega no espelho. No módulo passado, a gente chamou o raio que chega de raio incidente. No ponto que o raio chega, essa reta pontilhada aqui, ó, é uma reta imaginária que a gente chama de reta normal. Em outras partes da física a gente usa essa reta normal também como referência. Aqui é a nossa referência por questão de ângulo. E esse outro raio aqui, que é o raio que emerge, que sai do espelho, no caso, é o raio que foi refletido. Então eu tenho, olha só, raio incidente, raio refletido e a reta normal. O detalhe é que a reflexão, como fenômeno, segue duas leis. A primeira, não tão importante, digamos assim, em termos de cair em exercício e tudo mais, diz que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares, ou seja, fazem parte do mesmo plano, então os ângulos que formam entre si são ângulos simples, ângulos diédricos. E por falar em ângulo, a segunda lei fala o seguinte, que o ângulo de incidência e o ângulo de refração têm as mesmas medidas. Essa sim é uma lei importantíssima. Não vamos esquecer disso aqui, viu, gente? A segunda lei da reflexão é muito importante. O ângulo de incidência tem a mesma medida que o ângulo de reflexão. Agora, tem que tomar cuidado, porque tem certos exercícios maldosos, por exemplo, que vão te fornecer o ângulo do raio com o espelho. Isso não é ângulo de incidência, não é ângulo de reflexão. Ou seja incidência ou reflexão, com seus respectivos raios, o ângulo é formado com a reta normal. Ângulo de incidência, raio incidente e reta normal. Ângulo de reflexão, raio refletido e reta normal. Agora, se eu te der o ângulo com o espelho, você tem que lembrar que esses dois aqui, já que a reta normal forma 90 graus sempre, por isso que ela chama normal, esses dois somados dão 90, certo? Agora, com relação ao espelho, um dos maiores desafios é você tentar entender o contexto de trabalhar com a sua formação de imagem. Nos espelhos que esperam a gente no futuro, aí, no decorrer da apostila, pessoal, os espelhos esféricos, dependendo da situação, da posição do objeto em relação ao espelho, você vai ter uma classificação de imagem específica. Quer dizer, espelhos esféricos podem aumentar a imagem, diminuir, podem inverter, colocar de cabeça para baixo, distanciar do espelho. Espelho plano não. Então, se quiser tomar nota, importantíssimo, ó, características da imagem de um espelho plano. Isso aqui, ó, você guardou, não tem erro. A imagem do espelho plano, não precisa nem você fazer representação, nem desenho, nem cálculo. Sempre vai ser virtual, ou seja, ela vai formar por perspectiva
do lado de dentro do espelho. Imagina que você está de frente para um espelho e que lá dentro tem um outro mundo, que a gente chama de mundo virtual. A imagem vai se formar lá e, portanto, ela é virtual. Questão de simetria. Virtualmente falando, se você está a uma distância D do espelho, a sua imagem também vai estar a uma distância D do mesmo espelho, só que para dentro. Do mesmo tamanho que o objeto está sendo colocado. Independente se o objeto está próximo ou está afastado do espelho. E a parte que é, por palavra, assim, normalmente as pessoas não conhecem, mas enantiomorfismo é quando você se coloca na frente do espelho, você levanta a tua mão direita, aí a tua imagem levanta a mão esquerda dela. Ou alguma coisa que está escrito na tua camisa, você fica de frente para o espelho, ela vai ficar virada. Tem muito exercício que, inclusive, coloca esse desafio, tem uma dica a respeito disso. Então, guarda aí, ó, imagem do espelho plano, sempre, virtual, simétrica, do mesmo tamanho e enantiomórfica. Nessa parte teórica, o módulo 5 está suave, então é só ir para os exercícios. Vamos lá? O primeiro exercício é um exercício de simetria. Tem uma moça aí, de frente para o espelho, se maquiando. Do lado esquerdo é a pessoa, do lado direito é a imagem da pessoa. A questão é que, levando em consideração a ponta do nariz dessa pessoa, que está a 30 centímetros do espelho, a pergunta é, qual que vai ser a distância da pessoa e a sua imagem? Quer dizer, se você pensar na simetria, se o objeto está a 30 centímetros do espelho do lado real, a imagem também vai estar a 30 centímetros do espelho, só que do lado virtual. Portanto, a distância entre objeto e imagem, nesse caso, é só somar as duas distâncias, a resposta é a letra A, 60 centímetros. Certo? O exercício número 2 é um exercício de enantiomorfismo. Tem uma dica, olha só. Sempre que você precisar enantiomorficar uma palavra, escreve essa palavra na folha e depois você olha contra a luz, mas do lado contrário da folha, você vai enxergar ela enantiomórfica. A palavra, no caso aí, é sorria. E aí você vai ter que começar meio que de trás para frente, né? O A é a palavra, é a letra mais perto da palavra e, portanto, ele vai estar mais próximo aqui também. Esse é o objeto, esse é a imagem. Parte refletora do lado esquerdo, parte não refletora do lado direito. A palavra sorria em frente ao espelho vai ficar desse jeito aqui. Olha só, o R fica enantiomórfico, o S também. Portanto, a resposta é a letra C. Beleza? O exercício número 3 fala de uma situação em que eu acho que é um atleta, ou uma pessoa qualquer. Uma pessoa está de frente para o espelho e ela vai se movimentar em relação ao espelho. Tudo que ela fizer, aproximar do espelho, afastar do espelho, a imagem também vai fazer e ao mesmo tempo. A única coisa que não vai se alterar é o tamanho da imagem em relação ao objeto, que é sempre do mesmo tamanho. Por isso que a resposta é a letra D, que fala que se o objeto afastar, a imagem também vai se afastar, mas seu tamanho continua o mesmo. E para fechar, o número 4, tem uma dica boa aqui, que é o seguinte. Não sei se está dando para ver aí no meu desenho, isso aqui representa o olho da pessoa visto de lado. A pessoa está olhando assim, ó. E tem um espelho que está aqui, nesse nível, com a parte refletora, ó, voltada para cima. O exercício pede para a gente definir um caminho que o raio faz, saindo do ponto P, batendo no espelho e chegando no olho da pessoa. Qual que é a dica que eu dou para vocês? Trabalha com pontilhado. Ó. Você vai com uma régua, medir mais ou menos qual que é a distância do ponto até o espelho e vai duplicar essa distância achando o P', que seria a imagem desse ponto P. Olha só, pessoal, simetricamente, a distância de P até o espelho e de P' até o espelho tem que ser a mesma. E aí eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, fazer um pontilhado ligando a imagem até o olho. Só que do lado de fora do espelho você vai preencher esse pontilhado. E depois é só ligar aqui que você vai fazer o caminho certinho. Quer dizer, essa pessoa olha para o espelho, aparentemente, por causa da reflexão que o espelho dá, parece que o ponto está lá, mas na verdade é a imagem. Isso é um objeto porque é vértice do raio que chega, isso é imagem porque é vértice do raio que sai. Igual da aula anterior, do módulo 4. Virtual porque precisou pontilhar. Beleza? Esse foi o número 5. A gente vai ficar mais uns 3 módulos aí falando sobre espelho plano. Ainda tem campo visual de espelho plano, translado, rotação e associação. Até a próxima.